à Lusac TV. Muito bem-vindos. Como é que foi a tua semana, Ludmila? Foi excelente. Muito bem. E para hoje o que é que temos? Temos uma entrevista com a Elizabeth Cerqueira, nutricionista e presidente da NutriSemple, uma cadeia de clínicas de nutrição, uma reportagem em Laval sobre um documentário de Pedro da Silva, o primeiro carteiro português no Canadá, e a habitual crónica de Carlos de Jesus. Contamos ainda com a entrevista a Sérgio Pessoa, atleta da modalidade olímpica no Canadá de judo. Logo a seguir contamos com a presença do Dr. Zlotnik, que vai estar connosco regularmente com cápsula médica, e as notícias de desporto com Norberto Aguiar. Fique connosco. Tenho o prazer de receber nos estúdios da Lusac TV Elizabeth Cerqueira, que é nutricionista e presidente da NutriSemple. Olá, Elizabeth. Olá, e é um prazer de eu estar aqui hoje, uma paixão que vou transmitir a toda a gente, que é a nutrição, e a saúde. E que é importante agora, em princípio do ano novo, né? Toda a gente quer fazer cuidado. Toda a gente quer estar de saúde, toda a gente quer estar em forma, toda a gente quer fazer exercício e comer bem. É sempre os objetivos da gente a começar ao princípio do ano. Elizabeth, nasceste cá em Montreal? Sim, e sou portuguesa, mas de pais portugueses que nasceram em Portugal, nos Arcos de Valdevez, do Minho. E os teus pais já estão cá há quanto tempo? Olha, chegaram aqui lá nos princípios dos anos 70, já estão aqui há 40 anos. Estudaste? Estudei bastante. Claro, para ser nutricionista, estiveste na universidade. Podes-me dizer um pouco o teu percurso de educação? É um percurso de estudos que são um bocadinho médicos, é de saúde, são 4 anos na universidade, onde se tem a nutrição, a anatomia, tens os cursos como um bocadinho os médicos, mas vais mesmo tratar as doenças, mas com a comida, com a alimentação. E estudaste na Universidade de... Estudei mesmo na Universidade de McGill, que está aqui em Montreal. E como é que veio a paixão pela nutrição? Eu sempre quis, para dizer a verdade, sempre quis ser médica. Era uma paixão para mim. E médicos trabalham também muito com os medicamentos, e para mim a nutrição vai mais longe do que os medicamentos, e para mim ser uma nutricionista, eu acho que eu lembro-me de ter 12 anos e apresentar à frente da classe o subjeto do colesterol, porque o meu pai tinha um bocadinho de colesterol e eu estava tão preocupada com aquilo, e já que tinha 12 anos e já estava a apresentar o colesterol. É uma coisa que me lembro, que sempre me lembrei, e hoje, olha, estou sempre a tratar o colesterol. Então explique como é que veio, como é que surgiu a ideia das clínicas NutriSemple. Então, as clínicas de NutriSemple são clínicas, hoje vamos ter, para a semana vamos abrir 28, já estamos na 28ª clínica. São clínicas de nutricionistas e dietetistas no Quebec, temos 2 na França, e tratamos vários problemas, doenças, podem ser o diabético, pode ser também só para perder o peso, artrite, que vamos falar do livro, tem também as maladias, as doenças de coração. Também vamos ver tudo que é, o que temos muito agora é tudo que é as doenças intestinal. Há muitos problemas agora de tudo que é os intestinos. As nossas consultas, 50% das nossas consultas agora estão muito com os problemas ligados aos intestinos. Ligados aos intestinos. O projeto da NutriSemple existe há quantos anos? Então, o projeto da NutriSemple vai fazer 13 anos e os últimos 4 anos foi mesmo a expansão das clínicas, com o nome também NutriSemple, que quer dizer que é a simplicidade da nutrição, que se chama NutriSemple, também NutriSemple, que é em inglês. E é um projeto que em 4 anos abrimos de 2 clínicas que existiam há 14 anos e estamos agora em 26, 28 que vai abrir. Portanto, é um tipo de franchising? É mesmo um tipo de franchising, são mesmo clínicas que vai funcionar com nutricionistas para tratar consultas. Portanto, se eu quisesse abrir uma dessas clínicas, podia, quer dizer, podia, não podia? Não podes, mas podes estudar e eu vou-te vender uma clínica com prazer.
Eu queria que tu falasses um pouco de uma história interessante de um dos teus, não sei se nós podemos dizer pacientes, mas uma pessoa que hoje em dia é bem conhecida, mas que na altura acho que tu nem pois é. não conhecia. Tive esta sorte de, em 2001 a 2004, foi aqui o mais grande filme do Hollywood, o filme 300, que é em 300. Foi filmado aqui em Montreal de 2001 a 2004 e eu tive a oportunidade de ser a nutricionista do Gerard Butler. Então, para mim hoje que ele é uma vedette, como se diz, uma pessoa conhecida no mundo inteiro, e eu tive com ele durante 3 anos a segui-lo na nutrição e foi mesmo... todos os dias? Todos os dias, então era quase 7 dias por semana, e era por pequeno almoço e o jantar, onde fazíamos mesmo a comida deles. Era uma nutrição exata, porque eles tinham mesmo... Eu não sei se você vê o filme. Eu não vi o filme, okay, o filme mas acho que é um filme dele... é mesmo, tem que ter um corpo assim muito... como se diz em francês, a nutrição sportive, que é mesmo a nutrição dos desportos, onde eles têm-se cortar os corpos, só músculos. Então foi mesmo um arte. Foi 3 anos que eu tive com o Gerard Butler. Para mim, hoje, eu estou sempre a escrever todo lá que foi, mas naquele tempo ninguém o conhecia. Sim, sim. E quais são os programas que existem na NutriSemple? Então, quando alguém chama para fazer uma consulta com uma nutricionista dietetista, é importante de compreender que a primeira coisa que uma nutricionista dietetista vai fazer com o cliente ou o paciente é de educar a ter uma melhor alimentação para o resto da vida. Então, quando uma pessoa decide consultar, não vem só para uma consulta, pode ser uma vez por mês ou 2 vezes por mês, e algumas pessoas vão consultar durante 5 vezes, 10 vezes, 15 vezes, 30 vezes, até há gente que vem por 50 vezes. Porque se alguém tem 50 libras para perder, ou até 100, e é diabetes, tem problemas nos rins, não se pode tratar essa pessoa só com uma ou 2 consultas. Uma ou duas vezes. Então, o doutor é que nos vai referir a esta pessoa. Porque esses pacientes são referidos pelos médicos? Uma pessoa qualquer pode nos vir ver, mas 70%, 80% dos nossos clientes são referidos pelos... Estamos a trabalhar com os médicos. Os médicos, como toda a gente sabe, não têm tempo de se assentar, nem têm como é que se diz, esta educação na nutrição para começar a falar ao paciente da alimentação e do exercício. Vai fazer a prescrição. Como fazer uma prescrição para um medicamento, vai fazer mesmo... Uma prescrição para ir ver a nutricionista. Para ir a nutricionista. Okay. Então, e é assim que se faz. Pronto. E como, pronto, eu sei que tu és muito ocupada, dá também conferências um pouco através do Canadá, se não me engano. Sim, fazemos conferências a todos, pode ser entre companhias que nos vão chamar, pode ser também só gente que querem saber mesmo a alimentação para estar mesmo ao nível, não é só ser, hoje em dia a gente não é só perder peso, eu acho que a gente hoje quer mesmo a energia, quer estar de saúde. Eu acho que esta questão de peso é uma coisa que está a passar. Agora a gente quer ter energia, a gente agora tem 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, quer esta energia para seguir. Tu tens 3 filhos? Eu tenho 3 filhas e para mim, o peso é importante para todos, mas para mim é importante eu estar de saúde. Os cancros estão a aumentar. Aqui no Canadá, os cancros estão... o imenso... A taxa está a subir. Está a subir. A gente não está em forma, a gente não come legumes ou vegetais que chegam, as frutas... Qual é o erro que nós cometemos mais na nutrição? Há muitos erros, mas um dos grandes erros, até os portugueses, e posso dizer porque até não é só aqui no Canadá, mas até se vamos a Portugal, os portugueses não comem os vegetais que cheguem. Vão pôr às vezes a batata, e a batata para mim não é um vegetal. A batata para mim é como comer pão. É a falta de verdura, falta de salada, a falta de sopa mais legumes, mas a gente deve comer por mínimo 2 taças de legumes por dia. Por dia? Por dia, mínimo. E, bem, tiveste a ideia de publicar um livro, já publicaste
2... Agora saiu um agora em outubro. Sim. E agora acabei de escrever os 2 próximos. O próximo sai daqui 2 semanas. E está outro que já agora acabei, que liberei a semana passada, que vai ser publicado em junho. Em junho. Eu tenho aqui uma cópia Do primeiro, que é uma coleção. Arthrite et Inflammation. O livro foi editado só em francês? Porque está aqui no Quebec, mas também está na França, que é a companhia que faz os livros, é uma companhia francesa. E essas receitas que estão aqui foram criadas como? Vocês é que as criaram? O livro é criado mesmo tudo por nós. Então você vai ter a teoria, tem as receitas são cozinhadas por nós, que somos dietetistas nutricionistas, são cozinhadas por nós e temos o nosso, como se diz em francês, o styliste culinaire, que é o que vai arranjar as fotografias para que seja bonito na apresentação fotografia. do livro. Sim. E será que tem a intenção de publicar o livro em português? Eu quero publicar o livro em todas as línguas, para dizer, e quero um sucesso enorme, e o livro está a ser até um sucesso imenso agora, porque é um livro que estamos a trabalhar com as doenças todas. Então tem a artrite e inflamação, há o livro do diabético, há o livro das maladias das doenças do coração. Do coração. Agora o que vai sair vai ser o glúten, que é para as pessoas que têm o problema dos intestinos. Acabei agora de escrever o peso, como ter um peso em saúde. Então é mesmo uma coleção para as doenças. E também escreves para a revista Lundi? Sim, também escrevo para o magazine Le Lundi. Todas as semanas você podem me seguir no magazine Le Lundi. Muito ocupada. E com 3 filhos? E com 3 filhos. Como é que faz para conciliar É tudo? muito fácil, olha, há 2 coisas. 3, dormir, fazer exercício e comer bem. Temos energia para tudo. Elizabeth, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É sempre um prazer. Boa sorte. Agora só falta vir aqui e cozinhar. Na próxima vez, você vem cá cozinhar um pouco. Pois, e vos vou mostrar como fazer quinoa. É uma coisa que quero vos mostrar aos portugueses. E nós vamos fazer uma pequena pausa e voltamos já. Domingo, dia 26 de janeiro, no Centro da Missão de Nossa Senhora de Fátima, em Laval, houve a apresentação do documentário sobre o Pedro da Silva, o primeiro carteiro português no Canadá. A reportagem vem a seguir. Que Pedro arrive sur les berges du fleuve Saint-Laurent, le tourbillon d'activité de Lisbonne est probablement un lointain souvenir devant les défis inconnus d'un monde inconnu. O Bel Muniz nasceu na Ilha do Pico, veio para o Canadá em 64, foi assistente social de menores, agora faço televisão, já há uns anos. Eu trabalhei com a Omni, como produtor, agora sou um produtor independente e faço alguns documentários e tento aproveitar o tempo que me resta para fazer coisas bonitas. A montagem, por assim dizer, do Pedro levou mais ou menos 2 anos e meio, desde que a ideia começou a germinar, mesmo para fazer a sério, agariação de fundos, contatos e depois a própria produção. Difícil se calhar até, mas gostoso ao mesmo tempo. Nós fizemos uma coisa que raramente é feita neste país, que é irmos à comunidade e dizer, temos um documentário, esta é a ideia, Vamos aos apoios. Vamos aos apoios, deem-nos dinheiro. Não se faz, geralmente não se faz. Alguém me disse outro dia que este documentário poderá ser o primeiro, que foi totalmente custeado por as despesas foram totalmente custeadas por uma comunidade, organizações de cúpula, mas sobretudo companhias de negócio e indivíduos que contribuíram, tudo a partir da comunidade. O governo português contribuiu também, de certa maneira, honra-nos muito a presença deles, porque também vem honrar a terceiro ponto e dignificar a produção, mas foi sobretudo daqui, da comunidade. Pode saber a quanto se elevou esse montante? Pode sim, senhor. Nós ainda estamos com algumas despesas, mas eu diria, Norberto, para ser correto, entre 160 e 180 mil dólares. O que é muito para a comunidade.
o que é muito para a comunidade, mas nós só podemos fazer isto devido às poupanças que fizemos através das organizações que não nos levaram nenhum dinheiro. E como eu já mencionei, por exemplo, na cidade de Quebec, os Arquivos Nacionais de Quebec, nós filmámos materiais de arquivo que tu viste aqui, não me levaram um tostão. O Museu da Civilização de Quebec forneceu-nos tudo e mais alguma coisa, grátis, portanto fizemos poupanças. Eu penso que quando tudo for abalançado, estamos talvez por volta de 230 mil dólares, mas fez-se muita poupança. C'est le fleuve où Pedro da Silva a vécu ses passions de l'eau et de la liberté. Et oui, c'était la voie de la profession qu'il avait choisie, celle de facteur et de transporteur de marchandises. Vamos ter um DVD, vamos ter um DVD com a versão francesa e vamos ter um DVD com as versões em língua inglesa e língua portuguesa. Mas em termos do Quebec, por exemplo, isto também por uma questão de cortesia, nós queremos que o documentário seja transmitido na televisão pelo menos uma vez e depois a partir daí o DVD será posto à venda. Eu estava, há já vários anos que eu faço pesquisa sobre o Pedro da Silva para editar um livro sobre o Pedro da Silva, um romance, não é uma biografia, é um romance, um bocado no seguimento que eu já tinha feito com um outro luso-descendente que se chamava Mateus da Costa, que foi o primeiro homem negro que se sabe que deixou uma marca na história canadiana. Eu inventei-lhe também uma história e editei 2 livros, um em português e outro em francês. E fiquei com o gosto do romance histórico. E faço em part-time, porque eu trabalho em informática durante o dia, e há muitos anos que eu colecionava informações, ao mesmo tempo que imaginava uma história para o Pedro, e que aos lugares onde ele viveu, para tirar fotografias, o ambiente. E foi assim que, graças à Francine da Silva, com quem eu entrei em contacto através de um sítio de genealogia, que ela me apresentou o Bill Muniz, que o Bill Muniz estava exatamente à procura de informações sobre Pedro da Silva, e ora, ele serviu-se, foi muito simples, nós chegámos a um acordo, ele serviu-se de todo o meu banco de dados, pediu-me para escrever a história do Pedro, porque a pesquisa estava feita já há vários anos, portanto, ajudamos-nos um ao outro, eu ajudei com a coisa e ele ajuda-me também, porque na publicidade ao livro e tudo o que vem por aí. Il semble que la réputation grandissante de Pedro concernant le transport sécurisé des marchandises, des paquets et des lettres était due en partie au fait qu'il continuait à agir de la sorte même pendant les mois d'hiver rigoureux. Il était probablement le premier messager à fournir ce type de service en Nouvelle-France canadienne. Pedro da Silva transportait déjà les courriers et les marchandises entre Québec et Montréal dès 1693. Billy, en réalité, c'est un aventurier. Aujourd'hui, c'était mon premier rôle. Comme Pedro da Silva. Comme Pedro da Silva, oui, c'est vraiment original. Alors moi, je fais beaucoup d'aventures. À chaque année, je m'en vais dans une région du monde et je fais une aventure à caractère historique. Donc, il y a une année, par exemple, comme dans le documentaire On voit un long bateau, une de mes aventures était de descendre de Montréal à Baie-Saint-Paul sur le fleuve Saint-Laurent, 350 km à bord de cette embarcation-là, pour connaître comment ça fonctionnait, ces embarcations-là, aussi les vêtements de l'époque et tout. Donc, c'est une sorte d'étude. Puis moi, j'aime bien ça, l'histoire. Et finalement, j'ai fait mon voyage, je me suis rendu au bout de mon idée, et finalement, Bill Muniz, le producteur du documentaire, a vu ça sur Internet. Parce que moi, je partage toujours sur Internet mes aventures, et il a vu le bateau, et il a dit, je veux rencontrer ce gars-là. Finalement, il est venu à Montréal, on a jasé ensemble, et puis finalement, bon, bien, il a loué le bateau, puis il a décidé que ce soit moi, le personnage principal, que j'ai eu cette chance-là. Et puis tu as fait le reste, tu les as amenés à Trois-Pistoles. Oui, parce que une autre de mes aventures, c'était de vivre 1 an dans une cabane dans le bois que j'ai construit moi-même, comme en 1850. Et Bill m'a dit, je l'ai emmené dans ma cabane. Je lui ai dit, viens dormir à la maison, puis en même temps, je vais te montrer la région de Trois-Pistoles. Parce que c'est beau et je crois que le documentaire pourrait être filmé là. Et finalement, il a choisi ça, donc dans la région de Trois-Pistoles, au bas du fleuve, Bas-Saint-Laurent, près de Rimouski. Et lui, il m'a dit que c'est toi qui as choisi le restant des acteurs. Oui, finalement, c'est toute une belle gang à Trois-Pistoles. On se connaît beaucoup. Et puis finalement, il y a Annie Pigeon, que j'ai demandé de m'aider à coordonner tout cet événement-là, là, de ce tournage-là de 3 jours. Et puis finalement, elle a trouvé d'autres de ses amis et tout. Fait qu'on s'est retrouvé un groupe, pour moi, d'une quinzaine de personnes, de quinzaine de figurants, à travailler sur le projet. Félicitations, M. De Silva. En ce jour propice,
Pedro da Silva, le portugais, entre dans l'histoire, devenant ainsi le premier facteur officiel du Canada. Quand on a fait le pique-nique l'été passé, j'ai créé une page Facebook Pedro da Silva, premier courrier de la Nouvelle-France. Et j'ai rejoint plusieurs da Silva. Fait qu'il y a eu plusieurs da Silva qui sont venus au pique-nique. Et quand on a su la date pour le documentaire, j'ai également rejoint tous ces da Silva-là, et plus encore. J'aurais aimé qu'il vienne plus de gens, mais il fait froid dehors. Peut-être les gens ne sont pas tous venus. Mais j'ai réussi à rejoindre beaucoup de da Silva. Et dans la salle, oui, effectivement, il devait y avoir une quarantaine de descendants da Silva qui étaient là. Ils étaient tous très heureux. Je suis fière. Pour moi, ça démontre à tous les gens qui est Pedro. Et je suis fière de mon ancêtre. Et le documentaire, pour moi, est une grande réussite. Pedro! O Lusac TV recebe hoje Dr. Gregório Lozotnik, conhecido de toda a comunidade portuguesa e não só. É isso que vamos já começar a saber. Muito obrigado pela sua participação, Dr. Gregório. Gostava de saber como e quando é que chegou a Montreal. Eu cheguei há muitos anos e um pouco de coincidência, o meu professor na Argentina decidiu que eu devia visitar os antigos professores dele, que ele tinha feito os estudos aqui, e acabei fazendo o internato no Hotel Dieu de Montreal. Depois fui para os Estados Unidos, passei uns Quanto anos... tempo é que teve aqui antes de ir para Fiz os o Estados internato, Unidos? levou 1 ano e meio, mais uns meses, quer dizer, 2 anos. Saí daqui, fugi um pouco do frio, fui para a Califórnia e da Califórnia pensei que já voltava para a Argentina, fiz uma viagem à Europa a um congresso médico e depois voltei para a Argentina. De lá voltei para os Estados Unidos, fiquei em São Francisco, quer dizer, Califórnia, Los Angeles, Califórnia, São Francisco, e depois fui para o Brasil, convidado como professor da Universidade Católica de Curitiba, no sul do Brasil. E foi no Brasil que teve a primeira vez contacto com a língua portuguesa? E em 20 dias consegui me desenrascar. E como portunhol, e riam sempre do meu sotaque, ainda tenho. E é lusofonia, portanto... Mas eu aprendi bastante português, sim, é verdade. Depois do Brasil, então é que regressa a Montreal? Eu estava de professor, o departamento desintegrou-se, fomos para Recife, eu gostava do sul do Brasil e decidi voltar para o Canadá. O que é que o atraiu aqui no Canadá, em Montreal? Bom, eu queria terminar um doutoramento que tinha começado na Califórnia, um pouco em contato com a ciência, mais acessível e tudo, e mais que nada é só isso. O doutor tem várias especialidades, mas uma delas é a especialidade em saúde familiar. Pois é, um pouco comecei na pesquisa, depois estive na indústria farmacêutica, fiz pediatria em Texas 1 ano, e isso me deu um pouco de uma visão mais larga. E como nós falávamos antes, eu estou bem onde não estou. Quando eu fazia pesquisa, gostava de Era isso fazer... que lhe ia perguntar. Deu aulas, esteve na indústria farmacêutica, crianças, adultos. O que é que mais quando gosta? a gente faz só pesquisa, fica sem contato humano, sem contato com os doentes, e faltava-me isso. Depois, quando estava na indústria farmacêutica, faltava-me a clínica. Os interesses econômicos numa companhia farmacêutica nem sempre são para benefício social, para benefício da humanidade, nem sempre, às vezes é, mas a parte mercantil não gostei. Foi quando surgiu a Clínica Luso. E aí convidaram-me para montar uma clínica. Na época não havia médicos que falassem português. Português, aqui? Há muitos espanhóis. Mais ou menos em que ano, só para nos localizarmos? Nos 80.
Anos 80. Começo fim dos 70, 78. E claro, a comunidade portuguesa gostou, não é? De ter um Pois médico português. Bem, e não é só isso, porque você pode falar a mesma língua e não compreender o que os outros estão falando. Claro. Casais que estão casados há 20 anos e falam um e o outro não percebe o que está dizendo. Quer dizer que não é só a língua. O mais importante é o contacto o contacto humano. E a sua paixão pela profissão. Pois é. Que é sem dúvida o mais importante. Depois portanto, quantos anos esteve na Clínica Luso? Bom, muitos anos. Começamos no 80 até mais 20 anos. E durante esses 20 anos desenvolveu uma paixão pela migrene. Bom, não foi isso, foi um pouco mais também, um pouco acidental. Foi assim. Eu tinha um medicamento novo que tinha aparecido, o Imitrex. As companhias estavam interessadas em que os médicos conhecessem a migrene. Eu sofria de dores de cabeça e tomei um curso. E hoje já não sofre, desculpe? Ainda, mas muito menos. Agora dou aos outros dor de cabeça. Porque tem pessoas que sofrem e outras que faz os outros sofrerem. Mas consegue-se resolver o problema da migrene? Bastante sucesso. Em geral, nós recebemos os problemas mais sérios. Agora na sua nova clínica, em que o Dr. Gregório é o diretor da Clínica de la Migraine de Montréal, que foi realmente uma das boas clínicas. E tem muitos pacientes com esse problema. Pois é, 17% da população. Qual é a causa maior? Muito rapidamente, sem entrar A causa maior é uma descarga elétrica no cérebro e precisa ter a genética, quer dizer, os pais, hereditária, né? Às vezes pode passar uma geração sem ter, em geral hereditária, mas o stress, os hormônios, as mulheres no período pré-menstrual são muito susceptíveis. Stress, hormônios. Mas é um problema de homens e mulheres? Mulheres sofrem mais, 17%, 7% em total, a metade, 10% da população, 17% nas mulheres. Bom, o que é bom saber é que há cura ou que se consegue ultrapassar e viver bem com esse problema. Muito. Mas não é fácil. Neste âmbito, vou aproveitar a oportunidade para lançar também ao nosso público, às pessoas que estão em casa, que o Dr. Gregório vai ter uma participação regular no nosso programa, Lusac TV, onde vai poder exatamente falar de temas ligados à saúde. Portanto, quem quiser pode enviar um e-mail para jornal@lusopress.com com questões, dúvidas relacionadas com a saúde e que o Dr. Gregório terá todo o prazer em responder regularmente com a sua participação aqui. Que tipo de questões é que vamos poder abordar, para além daquelas que as pessoas que estão em casa possam colocar? Bom, de acordo com a sua experiência profissional, o que é que as pessoas gostam? Uma coisa das pessoas gostam, outra coisa que eu sou capaz de responder. Algumas coisas ultrapassam meu conhecimento, mas o que eu sou mais interessado em responder seria as dores de cabeça, alimentação. Eu penso que vamos ter muitas perguntas, porque há muitas dores de cabeça, não é? E a alimentação, a hipertensão arterial, que é um problema de quase 20% da população, a certa idade é quase a norma, e outros problemas que o público pode estar interessado, eu gostaria de receber e daria tempo a preparar uma boa resposta e bons conselhos, né? E com certeza que vai conseguir fazer. Ainda hoje, o seu leque de clientes é mais portugueses ou... Bom, eu estou agora alguns dias na Clínica Luso ajudando por problemas de imigração e são de todas as raças. Bom, sempre teve contato com a comunidade portuguesa e tenho muito prazer e muitas boas lembranças dos anos que eu trabalhei na comunidade e eu gostava de dar à comunidade
um pouco do que eu recebi dela. Exatamente. Tem alguma história ou algum momento que o marcasse durante o seu percurso profissional? Tem muitas, mas agora vamos deixar isso para outra oportunidade. Vamos deixar isso para a sua Tenho para muitas lembranças, participação. muitos incidentes, muitas coisas interessantes, mas... Há uma questão que é extremamente importante. Acha que, eu penso que sim e que a sua resposta vai ser sim, é sem dúvida importante haver uma ligação da língua entre a pessoa que está doente e o médico para que possam se compreender mutuamente? Ou é uma coisa que não tem assim tanta importância? Há um filósofo que chamava-se Martin Buber, que ele disse que não é só a linguagem. Você tem que atravessar, não tratar a outra pessoa como se fosse um objeto. Você me traz um relógio e eu vou consertar e devolvo e levo $50 por consertar. Não é isso. Tem que entrar, atravessar os olhos da pessoa e entrar a ver qual é o problema, a linguagem não verbal e o sentimento, mas a intuição e o sentimento penetrar além da linguagem, porque, como eu disse no início, você pode falar o melhor inglês do mundo e ser um estúpido. Com uma boa linguagem, não dizer coisas inteligentes. E outras pessoas que têm dificuldade a falar ou dar as suas ideias e são muito inteligentes. Claro que sim. Não é só, a língua é um meio de comunicação muito importante. Eu concordo com isso, mas além da língua, precisa tratar de entender. A linguagem não verbal também. Exatamente. A linguagem do corpo. O corpo comunica quando está doente. Exatamente. Doutor, é um prazer tê-lo aqui consigo. Vou só relembrar em casa que podem nos enviar um e-mail para jornal@lusopresso.com com questões relacionadas à saúde. O doutor Gregório vai estar aqui connosco regularmente, falando de questões que têm, de facto, interesse ao público em geral. É bom continuar com a vossa presença em casa. Fique com o programa Lusac TV. Hoje vou falar de um assunto para o qual tenho hesitado várias vezes, mas que é importante trazê-lo à baila. Quero-me referir a certos curandeiros, a certos indivíduos que se apregam que são capazes de curar este mundo e o outro. Eu, quando era miúdo, andei a estudar no Liceu Gil Vicente, ali em Lisboa, à Graça, e que era muito perto da Feira da Ladra. E uma das coisas que eu mais gostava, quando era miúdo, era de ver a facilidade com que os vendedores de banha da cobra vendiam, neste caso, o seu peixe. E a quantidade de gente que era capaz de se pôr à volta, não só para lhe ver as palavras, mas para ver realmente os efeitos fantásticos do produto da famosa banha da cobra que ele apregoava. E esta imagem tem-me sempre continuado pela vida fora, cada vez que vejo anúncios na imprensa de curandeiros que são capazes de curar tudo. Eu tenho aqui à minha frente um anúncio que veio publicado num jornal da comunidade, recentemente, muito recentemente. Aliás, dois. Tem um que diz: linhas da mão e cartas, vidente, com dons naturais, resolve os seus problemas. Tenho outro, então, mais completo, que diz: astrólogo, grande médium vidente, professor, e ao nome dele, que não vou dizer, não há sofrimento sem solução, não viva mais no negativo, a chave do sucesso está ao seu alcance, depois diz os anos de experiência que ele tem, especialidade em trabalhos ocultos, ajuda no amor, nos negócios, na má sorte, invejas, maus olhados, bruxarias, desvios, amarrações, impotência sexual, mau vício, enfim, a lista é tão grande que ainda é mais, tem poderes ainda maiores que os poderes mágicos da banha da cobra. Eu pergunto-me, muitas vezes, como é que há gente que vai atrás deste tipo de anúncio, deste tipo de aldrabões, de vigaristas que não fazem senão procurar
tirar o dinheiro das pessoas ingênuas que de boa fé. Porque sempre houve pessoas, até pessoas extremamente cultivadas, pessoas cultas, melhor dito, de pessoas extremamente bem preparadas na vida, grandes homens de Estado. O Hitler, que era um gênio militar e gênio também para outras coisas, sobretudo para o mal, precisava de ter um espírita que o guiasse. O François Mitterrand, o socialista, o primeiro presidente da República Socialista Francês, também acreditava em espiritismo e coisas ocultas, sobretudo quando apanhou o cancro da próstata, e aí então ainda se sentiu obrigado a ter uns astrólogos, uns videntes para o aconselhar. O Ronald Reagan e a mulher tinham um vidente atribuído às funções da presidência, e consta que quando foi por altura das negociações para a Guerra Fria, se ele devia ou não atacar a União Soviética com ameaças para acabar com a Guerra Fria, como ele acabou, a mulher, a Nancy, foi ter com ele e com ela, que era uma vidente. A vidente lá estudou os astros, lá estudou as cartas, não sei o que mais, e disse sim, vá para a frente que não há problema. Nós perguntamos como é que isto é possível. Nós tivemos também aqui no Canadá um presidente, o Mackenzie King, que só soube depois de morrer, através dos diários, que era um espírita, que acreditava dos espíritos, falava com os espíritos, sobretudo com o espírito de um cão que tinha tido. Ora, se o cão em vida não falava, como é que o espírito do cão lhe podia falar? São coisas que, para mim, que sou um leigo, um ignorante nestas matérias de espiritismo, me deixam completamente ultrapassado. Mas isto para dizer o quê? Para dizer e alertar as pessoas, por favor, não acreditem nesses charlatões. Se eles soubessem realmente, fossem capazes de prever o futuro, prever o que ia acontecer, a primeira coisa que eles iam prever, enfim, se eu tivesse esses poderes, era adivinhar a sorte grande. Ou era adivinhar se realmente qual é o próximo avião que vai cair para eu não apanhar nele. Ainda há dias, recentemente, vocês sabem que, por exemplo, na França tem havido uma grande celeuma por causa das aventuras amorosas extraconjugais, se pode dizer, porque ele sequer é casado, do presidente da República Francesa. Ora, uma daquelas famosas mulheres que tem os horóscopos publicados em revistas, jornais e livros, anunciou que ele ia ter um ano muito fácil este ano, porque tinha tido um ano mau o ano passado. Ora, nós sabemos que foi exatamente o ano que começou muito, muito, muito mal para ele. Não é preciso ir buscar mais provas. Ninguém pode adivinhar o futuro. Isso, se fosse possível adivinhar o futuro, não era futuro. Por conseguinte, eu só vos quero dizer que se trata de fraudes, que são aldrabões. E se hoje vim para trocar no assunto, é porque chegou ao meu conhecimento que alguém conhecido na comunidade gastou centenas, para lá de $1 milhar, com um desses aldrabões por causa de um anúncio que veio publicado num dos jornais da comunidade. Nós, no Lusopress, como sabem, sou diretor do Lusopress, felizmente nunca caímos nessa tentação de ir buscar dinheiro facilmente para publicar os anúncios desses vigaristas, que não têm outro nome. Espero que a lição deste nosso compatriota possa servir de exemplo para os outros. Não se deixem ludibriar e acreditem se querem acreditar, mas se querem acreditar, não gastem dinheiro com isso. Na internet está cheia de vigaristas que fazem todas as previsões. Obrigado por me terem ouvido. Boa noite. E agora vamos falar de desporto com Norberto Aguiar, o produtor do programa Lusac TV. É um prazer tê-lo aqui comigo. O que é que vamos falar de hoje? Hoje vamos falar de desporto, um pouco do desporto açoriano. Porquê o desporto açoriano? Porque na comunidade pouco se fala. É exatamente por isso que hoje trazemos aqui algumas novidades em termos do desporto açoriano.
Conte-nos então, quais são as novidades? Bom, as novidades é o seguinte, é que quando se fala de desporto, pensa-se logo no futebol. E então, como os Açores não têm futebol de primeira divisão, esquecem-se as outras modalidades. E as outras modalidades, têm muita importância, mesmo a nível nacional. Que são? Por exemplo, em voleibol. Há uma equipa açoriana na primeira divisão. Está em primeiro lugar e à frente, inclusive, do Benfica. Temos outra equipa no hóquei em patins, o Candelária, que está à meio da tabela da primeira divisão, onde estão o Benfica, o Sporting, o Porto, grandes equipas. No basquetebol, há também o Lusitânia, que faz parte da primeira divisão. Em handball, há o Sporting da Horta, também na primeira divisão de handball. Muito bem. E no futebol, evidentemente, há o Santa Clara, que é a equipa que está... Os Açores bem representados. Estamos habituados a ouvir só os grandes, não é? Bem, os grandes e essencialmente em termos de futebol, como eu disse há pouco. Nestas modalidades, provavelmente na comunidade, ninguém sabe que os Açores têm poder a nível desportivo nacional. Imagino que sim. Eu vou fazer uma confidência, ninguém nos está a ouvir, mas eu estive em Portugal 32 anos e não sabia destas novidades. Bom, mas é bom falar sobre elas. Exatamente, mas em automobilismo, por exemplo, em ralis, o campeão nacional do momento também é açoriano, chama-se Ricardo Moura. Portanto, para aqueles que às vezes discutem nos cafés que os Açores não tenham desporto, aqui está a prova de que o desporto nos Açores está vivo e de boa saúde. E bem representado. E têm condições estes clubes? Têm boas condições para praticar as modalidades? Bem, têm, porque se não tivessem não estavam na primeira divisão nacional. Estariam a jogar nos regionais ou, quando muito, numa divisão secundária. Portanto, se joguem a nível nacional, e não é de hoje nem de ontem, é já há vários anos, e tudo leva a crer que vão continuar porque estão bem classificados, portanto é porque têm a condições. Claro que sim. E esperemos que continuem a ter as condições, têm aqui os nossos votos de força para continuar. O que é que temos mais? Bom, vamos falar muito sucintamente de 2 treinadores portugueses jovens que estão neste momento a fazer um bom trabalho, que se chamam o Marco Pereira e o Vítor Marques. Um é treinador da equipa do Delta e o outro da equipa de Chomadé. Futebol, aqui. Exatamente, vamos tentar ver se nas próximas emissões, se conseguimos que eles venham cá ao programa. Aqui ao estúdio falar connosco. Exatamente. E depois também temos um jovem a nível nacional, que se chama Dylan Carreiro, que foi considerado o melhor jogador do Canadá de menos de 20 anos. Tanto é que joga na seleção do Canadá e foi contratado por uma equipa inglesa, o Queen Park Rangers. Portanto, já está em Inglaterra para fazer parte desta equipa. Um jovem de origem portuguesa, natural de Winnipeg. Aqui no Canadá. Exatamente, e é natural de Winnipeg, de Manitoba. Depois temos o Impacto pré-época. Exatamente, o Impacto começou precisamente hoje a sua pré-época, em Montreal. No dia 13 parte para a Flórida para continuar a sua preparação. Aí vai disputar um torneio em Orlando, que o ano passado, por acaso, venceu. Depois disso, o primeiro jogo do Impacto é no dia 8 de março, que é quando começa a Liga MLS, vai jogar em Dallas contra a equipa local. O primeiro jogo em Montreal é no dia 22, contra o Seattle, e vai ser disputado no Estádio Olímpico, porque, evidentemente, as condições de temperatura neste momento não permitem, exatamente. Não permite que seja noutro local. Uma última novidade desportiva é o Canadá que vai jogar com a Sérvia para a Taça Federação em ténis, aqui em Montreal, nos dias 8 e 9, portanto no estádio Roger, no Parque Jarry, onde vai estar Eugénie Bouchard, que acaba de ser considerada a coqueluche do ténis em termos internacionais. Portanto, de desporto, é isto que tínhamos para apresentar hoje. E temos muita coisa e muito importante, e de relembrar novamente os parabéns às equipas e aos atletas que estão nos Açores, que com certeza precisam de apoio como todos os outros precisam, mas principalmente de serem conhecidos. Obrigado pela sua participação, Norberto, e por ter mostrado aqui e lá em casa, principalmente a mim também que não conhecia, os talentos que temos nos Açores. Muito obrigado. Pois eu penso que é tempo que realmente a comunidade
comece a saber o que é que se passa em termos desportivos nos Açores. É por isso mesmo que a Lusac TV está aqui para mostrar essas e outras notícias e outras pessoas que fazem parte do nosso programa. Muito obrigado. O nosso convidado de hoje é Sérgio Pessoa, de origem brasileira. Lusac TV está aberta à lusofonia. Por isso mesmo que Sérgio Pessoa, com origem brasileira, está cá hoje para nos falar do seu percurso profissional. Tu és campeão de judo, é isso? Sim, eu faço judô há muitos anos. Eu comecei o judô quando eu tinha 4 anos e hoje em dia é a minha profissão, é o que eu faço a todos os dias e eu vivo do judô. É como se fosse uma profissão normal, como qualquer uma. E para quem não sabe, o que é que significa este desporto? Como é que se faz este desporto? Então, o judô é uma arte marcial que foi criada no Japão há mais de 100 anos atrás e evoluiu muito até hoje em dia. É um esporte olímpico muito popular através do mundo inteiro. Mas com é uma muitos luta? praticantes. Sim, é uma luta. Como uma arte marcial, assim, não tem nenhum tipo de soco ou chute, nada disso. É mais tipo um esporte de contato onde a gente procura utilizar o movimento do seu adversário para jogar ele nas suas costas ou de qualquer maneira para marcar pontos. Entendeu? Quando é que te surgiu este desporto, o gosto de começar? Então, meu pai ele participou dos Jogos Olímpicos em 88, Então, em Seul. teu pai já era atleta? Meu pai já era atleta no judô, mas não do Canadá, do Brasil. Como eu nasci no Brasil, então eu comecei o judô com o meu pai. Com quantos anos? Com 4 anos. E a minha tia também fazia judô. E juntos eles tinham uma academia de judô em São Paulo, onde foi que eu nasci. E eu comecei o judô na academia da minha tia, né? No começo foi mais minha tia que me ensinou o judô. Também há mulheres Sim, a irmã do meu pai. Muito. E ela era competidora de judô também, e foi campeã pan-americana. Ela não foi aos Jogos Olímpicos, mas ela teve uma boa carreira de judô também. Então foi ela que me ensinou o judô quando eu era pequenininho e depois meu pai, ele foi aprimorando. Aos 16 anos, quando decidiste vir para Montreal, junto do teu pai que já cá estava, como é que foi a mudança? Foi fácil continuar o judo aqui? Já havia essa atividade aqui em Montreal? Então, o judô, eu não conhecia muito o judô canadense, assim. Eu sabia que existia, que tinha alguns campeões, como Nicolas Gill, que ganhou 2 medalhas olímpicas. Eu sabia que tinha um judô que é não tão bom, desenvolvido como no Brasil, mas que tinha um judô forte. Então, eu sabia que eu poderia continuar no judô, no meu esporte, assim que eu chegasse aqui no Canadá, e foi isso que eu fiz. E hoje tu és, sem dúvida, o responsável pelo desenvolvimento e pelo judo estar mais conhecido aqui no Canadá? Não somente a minha presença, com certeza a maioria dos judocas que hoje em dia fazem judô no Canadá me conhecem. E conhece também o meu pai, porque meu pai teve uma boa influência na progressão de vários atletas, entendeu? E sim, meu pai tu tens já um percurso, um repertório de prémios que ganhaste nos últimos anos. Antes de falarmos sobre isso, é o teu pai que te treina? Sim, meu pai ele faz parte da comissão de treinadores, atualmente ele é o treinador da equipe de Quebec, mas antes de ser treinador da equipe de Quebec, ele estava na equipe nacional e ele sempre me treinou, sempre me acompanhou em todas as viagens e no dia a dia é ele que está lá para me treinar. Tu participas por alguma equipa? Pertences a alguma equipa? Então, não, aqui no Canadá não tem muito esse negócio de clube, não tem assim... É Sérgio Pessoa? Não, eu represento, eu treino no Centro Nacional, mas eu represento o meu clube de judô, que esse clube que foi eu que criei há 2 anos atrás, que chama Clube de Judô Olympique. E eu represento esse clube hoje em dia. Antes eu representava um outro clube, que se chamava Shidokan, que por muitos anos me acolheu no clube deles e quando eu cheguei foi lá que eu treinava. Mas desde o ano passado eu mudei de clube, que agora se chama Clube de Judô Olympique. Como é que é a tua relação com a comunidade portuguesa e brasileira aqui em Montreal? Com a comunidade portuguesa eu não tenho muito contato, assim, porque eu não conheço muitos portugueses, eu conheço algumas pessoas só. A atleta que eu conheço portuguesa, de origem portuguesa, é a Megan Benfeito, que é a plongeuse, que salto ornamental em português. Salto ornamental. Salto, sim. Sim, e ela é a única atleta portuguesa que eu conheço. E fora isso, a comunidade brasileira, eu sempre procuro participar dos eventos que eles me convidam, assim,
conferências Sentes-te apoiado pela de imprensa, assim, e quando eu tenho algum evento eu procuro participar. Meus pais são bem envolvidos assim na comunidade brasileira, tem vários amigos. É importante para ti o apoio do público? Sim, com certeza. É sempre bom ter um suporte, né? Um apoio, assim, eu acho bem legal. E agora sentes-te mais canadiano ou brasileiro? Ó, para falar a verdade, eu me sinto hoje em dia bem canadense, porque fazem já quase 10 anos que eu estou aqui e eu moro aqui há muitos anos, me acostumei com a cultura canadense e a cada vez que eu volto para o Brasil eu me sinto mais como um turista mesmo, porque eu cresci no Brasil, mas fazem 10 anos que eu moro aqui, então cada vez que eu volto parece que o país mudou, tipo a memória, eu tento voltar na minha memória, mas parece que o país deu uma mudada assim, mas eu adoro o Brasil. Vamos ativar a tua memória e quais foram os últimos prémios de grande destaque que tiveste? Sei que participaste nos Jogos Olímpicos de Londres. Sim. Esse ano, 2003, eu tive um ótimo ano. Eu participei do Campeonato Mundial de Judô no Rio de Janeiro. Eu terminei na 9ª posição. Com certeza eu gostaria de ter tido uma melhor posição, mas eu lutei muito bem. Eu ganhei uma medalha num Grand Prix também de judô na Croácia, fiquei em 3º lugar, 5º lugar no Grand Prix de Miami. Eu ganhei os Jogos da Francophonie também, em 1º lugar. Então eu tive um ótimo ano aí. Sempre a representar a bandeira do Canadá? Sempre pelo Canadá, sempre representando o Canadá. E nos Jogos Olímpicos em Londres, 2012, como é que foi a experiência? Foi uma ótima experiência. Que medalha é que trouxeste para o Canadá? Eu não trouxe nenhuma medalha. Não conseguiste trazer medalha? Não como a Megan Feito fez, mas eu adoraria ter trazido uma medalha. Mas trouxeste uma coisa enriquecedora, que foi uma experiência. Sim, lógico. E conseguiste levar o teu nome e exatamente. A participação nos Jogos. Eu tinha confiança, tipo, que eu poderia ter chegado na medalha, mas não ocorreu da maneira que eu esperava. Mas com certeza volto com memórias positivas e com um pensamento muito positivo. Eu adorei a minha participação, mesmo perdendo assim a primeira luta. Foi uma luta bem difícil, muito travada assim, sem muito, entendeu? Muito desenvolvimento, mas que eu acabei perdendo em decisão dos árbitros, entendeu? E foi uma derrota amarga, mas eu passei por cima e agora hoje estou muito bem. Mas só ganhamos quando perdemos. Sim, exatamente. Não ganhamos, faz parte. E é exatamente isso agora. Como é que estás em relação à tua participação nos Jogos Olímpicos em 2016, que vais ao país da tua origem, ao Brasil? Esse ano começam as classificações para as Olimpíadas no mês de junho. Então, no momento eu estou me preparando, assim, fazendo bastante... Como é que te preparas? Conta lá. Estou fazendo bastante preparação física. Todos os dias? Todos os dias. Quantas horas por dia? De manhã eu faço, todo dia eu vou na academia e faço preparação física, um pouco de corrida, bicicleta e força física. Mais força física mesmo, mais peso, entendeu? Levantamento olímpico um pouco e bastante peso. E... Sempre acompanhado pelo teu pai? Não, eu tenho meu treinador que é só preparador físico mesmo e fora do judô. Ele não tem nada, não é relacionado ao judô. Tens um preparador físico e depois tens o teu pai que te faz a preparação. E à noite geralmente eu faço judô, que eu treino no Centro Nacional, por volta de... Dependendo do dia muda o horário, mas à noite assim eu faço 2 horas de judô. E são lutas e treino técnico também. A alimentação? Normal, e quando as competições chegam eu tento entrar numa dietazinha mais controlada. É importante para ti o apoio da família? Por Sim. exemplo, quando tens uma participação, é importante para ti ter o apoio da família? Sim, minha família sempre me apoiou, meus pais estavam nos Jogos Olímpicos, meu pai estava no meu banco ali me coachando, né, como fala? Sim, apoiando. Sim, me apoiando, e meu irmão também estava na arquibancada torcendo, então é sempre legal de ver eles estando lá por mim, né, para ajudar, para apoiar e sempre gostando de me apoiando no que eu faço, entendeu? E eu penso que, não sei, mas imagino que agora representares o Canadá nos Jogos Olímpicos no Brasil vai ser sem dúvida uma experiência forte e importante para ti. Sim, vai ser. Regresso ao Brasil. Vai ser uma ótima experiência. Eu experienciei um pouco isso nos jogos no Campeonato Mundial ano passado e para mim eu não senti nenhum tipo de pressão, me senti muito bem. Então, acho que em 2016 vai ser bem positivo. Sérgio, resta-me desejar-te boa sorte. Tens, de facto, um processo espetacular e espero que continues. Desejo-te boa sorte
e provavelmente vamos nos encontrar antes dos Jogos Olímpicos, se não nos Jogos Olímpicos vou estar atento Com certeza. à tua participação. Obrigado pelo convite da Luzark TV, de ter me convidado aqui para fazer uma entrevista e espero revê-los em breve. Obrigado. Obrigado também a vocês em casa. Fique na nossa companhia, Luzark TV. Até já. Aqui termina o nosso programa. Já sabe que pode contar connosco todas as segundas-feiras entre as 22 e as 23 e com repetição ao sábado entre as 11 e o meio-dia. E não se esquecer a telenovela Bem-vindos a Beirais, de segunda à sexta, das 6 às 7 da manhã, do meio-dia à 1 da tarde e das 17 às 18 horas. No canal 47 em sinal aberto, com a Videotron no canal 16 ou 616 em alta definição e com a Bell no canal 216 ou 1216 em alta definição. Temos recebido alguns telefonemas com problemas de emissão, estamos a fazer o melhor possível para os conseguir resolver, mas mesmo assim vai passar agora em rodapé os números para onde pode ligar respectivamente para a Bell e Videotron para que possamos o mais rápido possível estar no nosso melhor. É bom estar consigo. Boa semana. E até para a semana.